Todos tinham medo do milionário, até que a garçonete novata o calou na frente de todos. Ei, você aí! Eduardo Vasconcelos bateu o punho no balcão do Sabor em Aroma, fazendo os copos tremeram. Quero um café expresso. E rápido. Marta Soares ergueu os olhos do que estava fazendo. Trabalhava naquele café há 5 anos e conhecia bem aquele tom de voz. Eduardo era dono de uma das maiores construtoras da cidade e achava que isso lhe dava o direito de tratar todo mundo como lixo. Bom dia, senhor Eduardo. Claro, já preparo o seu café. Senhor Eduardo? Ele riu com desdém. Pelo menos você sabe quem eu sou. Diferente dessas outras aqui que mal sabem limpar uma mesa direito. Os outros clientes do café começaram a prestar atenção na conversa. Marta sentiu o rosto esquentar, mas continuou preparando o café em silêncio. Conhecia Eduardo há anos. Ele sempre aparecia ali para humilhar alguém, como se isso fizesse ele se sentir importante. Aqui está seu café, senhor. Eduardo pegou a xícara e, de propósito, esbarrou no açucareiro que estava ao lado. O recipiente caiu no chão com um barulho seco, espalhando açúcar por toda parte. Olha só o que você fez, gritou Eduardo apontando para Marta. Deixou o açucareiro numa posição ridícula. Agora limpa essa bagunça. Mas, senhor, o senhor que derrubou... Você está me questionando? Eduardo se aproximou do balcão com o rosto vermelho de raiva. Eu disse para limpar. E quero que você limpe de 4, como um cachorro. Vai, desce aí e limpa direito. O café inteiro ficou em silêncio. Alguns clientes pegaram o celular e começaram a gravar. Marta olhou para o chão, depois para Eduardo, depois para as pessoas ao redor. Lágrimas começaram a se formar em seus olhos. Por favor, senhor Eduardo, não precisa... Precisa sim. Você trabalha para mim aqui. Bom, não diretamente, mas eu sou cliente, então você trabalha para mim. E quando eu mando, vocês obedecem. Foi então que Camila Andrade se levantou da mesa onde estava sentada. Era seu primeiro dia como garçonete naquele café, e ela não conseguia acreditar no que estava vendo. Com licença, disse Camila, se aproximando do balcão. Eduardo se virou para ela, irritado. O que você quer, menina? Não está vendo que eu estou ocupado aqui? Estou vendo, sim, e também vi que o senhor derrubou o açucareiro de propósito. O café ficou ainda mais silencioso. Eduardo piscou várias vezes, como se não acreditasse no que tinha ouvido. Como é que é? O senhor derrubou o açucareiro de propósito, repetiu Camila com calma. Eu vi. Todo mundo aqui viu, e agora quer que a Marta se humilhe por algo que o senhor fez. Você não sabe com quem está falando, garota. Sei, sim. Estou falando com alguém que acha que pode humilhar os outros porque tem dinheiro. Mas dinheiro não dá o direito de tratar as pessoas como lixo. Eduardo olhou ao redor e viu que todos os clientes estavam olhando para ele. Vários ainda estavam gravando com o celular. Seu rosto ficou ainda mais vermelho, mas agora era de vergonha. Vocês não sabem quem eu sou. Eu posso acabar com esse lugar. Posso acabar com todos vocês. O senhor pode tentar, disse Camila, cruzando os braços. Mas primeiro vai pedir desculpas para a Marta. Desculpas? Eu? Eduardo deu uma gargalhada forçada. Nunca na minha vida. Então o senhor pode ir embora. Ninguém aqui precisa aturar esse tipo de comportamento. Eduardo olhou para Marta, que estava chorando silenciosamente atrás do balcão. Olhou para Camila, que o encarava sem medo. Olhou para os outros clientes, que continuavam gravando tudo. Vocês vão se arrepender disso, disse ele, jogando uma nota de R$ 20 no balcão. Vou ensinar uma lição para vocês, uma lição que nunca vão esquecer. Eduardo saiu do café pisando duro, batendo a porta com tanta força que o sino quase caiu. Os clientes começaram a conversar entre si, comentando o que tinha acontecido. Marta se aproximou de Camila, ainda tremendo. Obrigada, sussurrou. Nunca ninguém tinha feito isso por mim. Não tem de quê, respondeu Camila, pegando uma vassoura para limpar o açúcar do chão.
Ninguém merece ser tratado assim, ninguém. Mas enquanto varria o açúcar, Camila não conseguia tirar da cabeça o olhar de Eduardo antes dele sair. Não era só raiva, era uma promessa. E ela sabia que aquilo estava longe de ter terminado. Na manhã seguinte, Eduardo entrou no Sabor em Aroma, acompanhado de 2 seguranças enormes. Seus olhos percorreram o café até encontrar Camila, que estava servindo uma mesa no fundo. Você, disse Eduardo, apontando para ela. Preciso falar com você, agora. Camila terminou de servir o cliente e se aproximou com calma. Os outros funcionários pararam o que estavam fazendo, sentindo a tensão no ar. Pois não, senhor Eduardo. Ontem você me humilhou na frente de todo mundo. Achou que ia ficar por isso mesmo? Eu só disse a verdade. Verdade? Eduardo riu. A verdade é que você é uma garçonete de merda que não sabe o seu lugar. E eu vim aqui para te ensinar. Foi então que Renato Andrade saiu do escritório nos fundos do café. Era um homem de 50 anos, cabelos grisalhos, e caminhava com a tranquilidade de quem já tinha visto muito na vida. Senhor Eduardo, disse Renato, se posicionando ao lado de Camila. Tem algum problema aqui? E você quem é? Sou Renato Andrade, dono deste café. E esta é minha filha, Camila. Eduardo piscou várias vezes, processando a informação. Sua filha? Isso mesmo. E pelo que eu soube, ontem o senhor tentou humilhar uma das minhas funcionárias. Hoje veio aqui com capangas para intimidar minha filha. Eu não vim intimidar ninguém, vim resolver um problema. Que problema? Renato tirou o celular do bolso. O problema de ter sido filmado humilhando a Marta. O problema de todo mundo ter visto o senhor derrubar o açucareiro de propósito. Eduardo olhou para o celular, depois para os clientes que mais uma vez estavam prestando atenção na conversa. Isso é mentira. É mesmo? Renato tocou a tela do celular e começou a tocar um vídeo. Era Eduardo derrubando o açucareiro claro como o dia. Este vídeo já foi visto por mais de 10.000 pessoas nas redes sociais. Quer ver os comentários? O rosto de Eduardo ficou branco. Além disso, continuou Renato, conversei com outros funcionários de vários estabelecimentos da região. Parece que esse não é o primeiro incidente, não é mesmo? O senhor tem o hábito de humilhar pessoas que considera inferiores. Você não pode provar nada. Posso sim. Tenho depoimentos, vídeos, testemunhas. O suficiente para uma bela ação por assédio moral e danos psicológicos. Eduardo olhou para os seguranças, depois para Renato e Camila. Vocês não sabem com quem estão mexendo. Sabemos sim, disse Camila. Estamos mexendo com um valentão que só sabe bater em quem não pode se defender. Por isso, disse Renato, o senhor está banido de todas as filiais do Sabor em Aroma. E se aparecer aqui de novo, vou chamar a polícia. Banido? Eduardo deu uma gargalhada nervosa. Você acha que pode me banir? Eu compro e vendo gente como você no café da manhã. Talvez, mas aqui dentro, quem manda sou eu. E minha decisão está tomada. Eduardo olhou ao redor mais uma vez. Todos os clientes estavam olhando para ele, alguns ainda gravando. Até os seguranças pareciam desconfortáveis com a situação. Vocês vão se arrepender disso, disse Eduardo, com a voz tremendo de raiva. Vão se arrepender muito. Eu vou acabar com vocês. Vou acabar com este lugar. Vou destruir tudo que vocês construíram. O senhor pode tentar, respondeu Renato calmamente, mas nós não vamos nos intimidar. Eduardo saiu do café sem olhar para trás, os seguranças correndo atrás dele. Quando a porta se fechou, todo o café explodiu em conversas. Marta se aproximou de Renato e Camila, com lágrimas nos olhos. Vocês acham que fizemos a coisa certa? Perguntou ela. Ele tem muito dinheiro, muita influência. Fizemos sim, respondeu Camila. Algumas batalhas precisam ser travadas, independente do tamanho do inimigo.
Mas, no fundo, todos sabiam que Eduardo Vasconcelos não era o tipo de homem que aceitava uma derrota. E com os recursos que tinha, podia causar muito estrago antes de desistir. 3 dias depois do confronto, Marta estava preparando o café da manhã quando 2 homens de terno entraram no estabelecimento. Eram fiscais da vigilância sanitária. Bom dia. Recebemos uma denúncia sobre irregularidades sanitárias neste estabelecimento. Renato saiu do escritório, franzindo a testa. Que tipo de denúncia? Contaminação de alimentos, falta de higiene, pragas. Vamos precisar fazer uma vistoria completa. A vistoria durou 3 horas. Os fiscais vasculharam cada canto do café, checaram cada equipamento, cada produto. No final, encontraram supostas irregularidades que nunca tinham existido antes. Vocês têm 48 horas para corrigir esses problemas, disse o fiscal, entregando uma lista enorme de supostas violações. Caso contrário, vamos ter que interditar o estabelecimento. Quando os fiscais saíram, Renato olhou para a lista, incrédulo. Isso é ridículo. Metade dessas coisas nem existem aqui. Pai, disse Camila, olhando pela janela, acho que sei quem está por trás disso. No dia seguinte, o fornecedor de café ligou cancelando o contrato. Desculpa, Renato, mas não posso mais fornecer para vocês. Por quê? Sempre pagamos em dia. Recebi uma proposta melhor, muito melhor. Não posso recusar. Depois foi o fornecedor de leite, depois o de açúcar. Em poucos dias, o café estava sem os produtos básicos para funcionar. Isso não é coincidência, disse Camila, ajudando o pai a procurar novos fornecedores. Alguém está oferecendo dinheiro para eles cancelarem conosco. Eduardo, respondeu Renato cansado, mas não posso provar. A situação ficou ainda pior quando clientes começaram a aparecer só para reclamar. Sempre os mesmos tipos, homens de meia idade, bem vestidos, que pediam café e depois faziam escândalo por qualquer motivo. Este café está frio, gritou um deles na terça-feira. O banheiro está imundo, reclamou outro na quarta. A comida tem gosto estranho, berrou um terceiro na quinta. Todos faziam questão de falar alto, chamando a atenção dos outros clientes. Alguns até gravavam as próprias reclamações, como se fosse para postar nas redes sociais. Camila estava observando tudo isso quando reconheceu um dos clientes problemáticos. Era Márcio Lima, um gerente que tinha sido demitido de uma das filiais há alguns meses por roubo. Márcio? Ela se aproximou da mesa dele. Márcio quase engasgou com o café. Oi, Camila, como vai? Você está sendo pago para fazer isso, não é? Fazer o quê? Estou só tomando um café. Márcio, eu sei que você foi demitido, sei que precisa de dinheiro, mas isso que você está fazendo é errado. Márcio olhou ao redor, nervoso. Não sei do que você está falando. Sei que o Eduardo está pagando você e outros para virem aqui e causarem problemas. Sei que ele suborna os fiscais, os fornecedores, todo mundo. Você não pode provar nada, disse Márcio, mas sua voz estava trêmula. Não preciso provar. Só preciso que você pare. Você conhece meu pai, sabe que ele sempre foi justo com todo mundo. Não merece isso. Márcio baixou os olhos. Camila, eu preciso do dinheiro. Estou desempregado há meses. E você acha que humilhar pessoas honestas vai resolver sua vida? Você acha que o Eduardo vai te ajudar depois que conseguir o que quer? Márcio ficou em silêncio por alguns segundos. Depois se levantou bruscamente. Desculpa, Camila. Eu preciso ir. Ele saiu do café quase correndo, seguido pelos outros 2 homens que estavam em mesas diferentes. Camila sorriu pela primeira vez em dias. A guerra tinha apenas começado, mas pelo menos agora ela sabia exatamente como Eduardo estava atacando. E se sabia como ele atacava, podia se defender. Eduardo estacionou seu Mercedes na frente do Sabor em Garoma, esperando encontrar o caos que tinha orquestrado.
Nas últimas semanas, ele tinha gastado uma fortuna em subornos, sabotagens e funcionários falsos. O café deveria estar vazio, desesperado, pronto para a falência. Mas quando entrou, encontrou o estabelecimento funcionando normalmente. Clientes tomavam café, conversavam, riam. Marta estava atrás do balcão, sorrindo para os fregueses. Camila servia as mesas com naturalidade. Impossível, murmurou Eduardo. Renato o viu entrar e se aproximou. Senhor Eduardo, posso ajudá-lo? Como vocês ainda estão funcionando? A voz de Eduardo saía tensa, controlada. Por que não estaríamos? Por quê? Eduardo olhou ao redor confuso. Os fornecedores cancelaram. Os fiscais multaram vocês. Conseguimos novos fornecedores. E as multas foram contestadas e canceladas, respondeu Renato calmamente. Parece que as denúncias eram falsas. O rosto de Eduardo começou a ficar vermelho. E os clientes insatisfeitos, as reclamações. Ah, você quer dizer os atores que você contratou? Camila se aproximou do pai. O Márcio e os outros, eles desistiram do teatrinho. Eduardo sentiu algo explodir dentro da cabeça. Vocês acham que são muito espertos, não é? Gritou ele, fazendo todo o café parar para olhar. Acham que podem me desafiar e sair impunes? Senhor Eduardo, por favor, se acalme, disse Renato. Me acalmar? Eduardo berrou ainda mais alto. Eu gastei uma fortuna tentando acabar com vocês! Uma fortuna! Os clientes começaram a pegar os celulares novamente. Eduardo estava tão furioso que nem percebeu. Eu paguei os fiscais para multarem vocês. Paguei os fornecedores para cancelarem. Paguei aqueles idiotas para virem aqui fazer escândalo. Obrigada pela confissão, disse Camila, mostrando o celular que estava gravando tudo. Eduardo olhou para o aparelho, depois para os outros clientes que também estavam gravando. A realidade do que tinha acabado de fazer o atingiu como um soco no estômago. Eu não... Ele gaguejou, tentando pensar em algo para dizer. O senhor acabou de confessar suborno, sabotagem e assédio moral, disse Renato, na frente de pelo menos 20 testemunhas. Vocês não podem... Eu sou Eduardo Vasconcelos. Eu construo esta cidade. Eu posso destruir vocês com uma ligação. Eduardo estava gritando tanto que sua voz começou a falhar. Gotas de suor escorriam pela sua testa. Suas mãos tremiam descontroladamente. Eu vou acabar com... Vou... De repente, Eduardo parou de falar e levou a mão ao peito. A dor foi como um punho fechado apertando seu coração. Desceu pelo braço esquerdo, subiu pelo pescoço. O café começou a girar ao redor dele. Meu peito! Sussurrou. Eduardo cambaleou para trás, esbarrando numa mesa. A dor aumentou, irradiando por todo o corpo. Ele tentou se apoiar, mas suas pernas falharam. Socorro! Murmurou antes de desabar no chão. Sua cabeça bateu na quina de uma mesa com um barulho seco. Os clientes gritaram, se afastando. Algumas mulheres cobriram a boca, horrorizadas. Chamem o SAMU! Gritou Renato, pegando o telefone. Camila correu até Eduardo, que estava inconsciente no chão. Verificou o pulso, fraco e irregular. A respiração estava superficial. Saiam da frente! Ela gritou, ajoelhando ao lado de Eduardo. Ele está tendo um infarto. Colocou as mãos no peito dele e começou as compressões. 30 compressões, 2 respirações, boca a boca. 30 compressões, 2 respirações. Vamos, Eduardo, murmurou entre as compressões. Não morra aqui, não agora. O homem que tinha tentado destruir sua família estava literalmente em suas mãos. E Camila lutava para mantê-lo vivo. Eduardo acordou no hospital com a cabeça latejando e um gosto amargo na boca. As lembranças voltaram aos poucos. Seus gritos no café, a dor no peito, a sensação de estar morrendo. E depois, nada. Senhor Vasconcelos? Uma enfermeira se aproximou da cama. Como está se sentindo? O que aconteceu comigo? O senhor teve um infarto.
Foi trazido pelo SAMU há 2 dias. Passou por uma cirurgia de emergência. 2 dias? Eduardo tentou se sentar, mas uma tontura o derrubou de volta no travesseiro. O senhor precisa descansar. O médico vem falar com o senhor mais tarde. Quando a enfermeira saiu, Eduardo ficou sozinho com seus pensamentos. 2 dias. Ele tinha passado 2 dias inconsciente, entre a vida e a morte. E quem tinha o salvado? A lembrança veio como um soco. Camila ajoelhada ao seu lado, fazendo massagem cardíaca, respiração boca a boca. A mesma mulher que ele tinha tentado humilhar e destruir, tinha lutado para mantê-lo vivo. Por quê? Murmurou para o teto. O médico apareceu no final da tarde, um homem careca de uns 60 anos. Senhor Vasconcelos, sou o Dr. Martins. Como está se sentindo? Confuso. O que exatamente aconteceu comigo? O senhor teve um infarto agudo do miocárdio, muito grave. Se não fosse pela jovem que fez o primeiro socorro, provavelmente não teria chegado vivo ao hospital. A jovem... Sim, uma enfermeira que estava no local. Ela manteve o senhor vivo por 6 minutos até a chegada do SAMU. Salvou sua vida, sem dúvida. Eduardo fechou os olhos. Camila era enfermeira. Claro, isso explicava por que ela tinha reagido tão rápido, porque sabia exatamente o que fazer. Doutor, posso receber visitas? Por enquanto, não. O senhor precisa de repouso absoluto. Talvez na semana que vem. Os dias seguintes foram os mais longos da vida de Eduardo. Sozinho no quarto, sem televisão, sem celular, sem nada além de seus próprios pensamentos. E esses pensamentos não eram nada agradáveis. Pela primeira vez em décadas, Eduardo se viu obrigado a refletir sobre suas ações, sem reuniões para distraí-lo, sem empregados para humilhar, sem projetos para ocupar sua mente. Apenas ele e a realidade do que tinha se tornado. Lembrou de Marta, chorando atrás do balcão. Lembrou dos funcionários de suas obras, sempre com medo de falar com ele. Lembrou da esposa que o tinha deixado anos atrás, dizendo que ele tinha se tornado um estranho cruel. Quando foi que eu virei isso? Sussurrou no quarto vazio. Na terceira noite, Eduardo teve uma revelação. Não foi um momento dramático, não foram vozes do além. Foi apenas a compreensão simples de que ele tinha desperdiçado anos sendo uma pessoa horrível. E por quê? Para provar o quê? Que tinha dinheiro? Todo mundo já sabia. Que tinha poder? Todo mundo já sabia. Que podia humilhar os outros? Todo mundo também sabia. Mas no final, quando estava morrendo no chão de um café, nada disso importou. O que importou foi a compaixão de uma jovem que ele tinha tentado destruir. Camila, disse o nome dela em voz alta pela primeira vez. Ela tinha todas as razões do mundo para deixá-lo morrer. Ele tinha humilhado seu pai, tentado destruir o negócio da família, confessado na frente de todo mundo que tinha sabotado o café. Mas mesmo assim, ela lutou para salvá-lo. Eduardo chorou naquela noite pela primeira vez em 20 anos. Não de dor física, mas de uma vergonha tão profunda que doía mais que o infarto. E pela primeira vez na vida, sentiu algo que nunca tinha sentido antes: humildade genuína. Eduardo estava sentado na cama do hospital, vestindo um pijama simples, quando Camila e Renato entraram no quarto. Fazia 1 semana desde o infarto, e ele tinha pedido especificamente para vê-los. "Não podem sentar", disse Eduardo, apontando para as cadeiras ao lado da cama. Sua voz estava diferente, mais baixa, sem a arrogância de antes. Camila e Renato se sentaram, mas permaneceram em silêncio, esperando. Eduardo começou, depois parou, procurando as palavras certas. "Eu quero pedir desculpas. Senhor Eduardo..." "Não, deixa eu falar." Ele interrompeu, mas sem agressividade. "Eu preciso falar isso. Camila, você salvou minha vida. A vida de um homem que tentou destruir você e sua família. E eu não consigo entender por quê. Porque era a coisa certa a fazer", respondeu Camila simplesmente.
A coisa certa? Eduardo balançou a cabeça. Eu gastei uma fortuna tentando acabar com vocês. Subornei fiscais, fornecedores, contratei gente para causar problemas. E você me salvou? Eu sou enfermeira, senhor Eduardo. Jurei salvar vidas. Todas as vidas. Eduardo ficou em silêncio por alguns minutos, olhando para as próprias mãos. Renato, eu vou cancelar todos os processos, todas as ações que movi contra vocês. Vou confessar publicamente o que fiz, vou compensar financeiramente todos os funcionários que prejudiquei ao longo dos anos. Isso é um começo, disse Renato cautelosamente. Mas não é só isso. Quero criar uma fundação. Fundação Nova Chance. Para ajudar trabalhadores que sofreram assédio moral, que foram humilhados ou prejudicados por patrões abusivos. Camila ergueu as sobrancelhas surpresa. Uma fundação? Sim, e eu quero que você seja a presidente. Você tem a formação, tem a experiência, tem a coragem. E mais importante, você tem integridade, algo que eu perdi há muito tempo. Camila olhou para o pai, depois para Eduardo. Por que faria isso? Porque você é a única pessoa que conheço que faria a coisa certa mesmo quando seria mais fácil fazer a errada. Você salvou a vida de quem tentou te destruir. Se isso não é caráter, eu não sei o que é. E o senhor? Qual seria seu papel nessa fundação? Eu seria o coordenador de campo. Usaria minha experiência como agressor para identificar outros agressores. Usaria meus contatos para abrir portas. Usaria meu dinheiro para compensar as vítimas. Renato se inclinou para a frente. Eduardo, isso parece bom demais para ser verdade. Como sabemos que não é só uma jogada de marketing para limpar sua imagem? Eduardo suspirou. Não sabem. E eu entendo a desconfiança. Por isso não estou pedindo uma resposta agora. Não. Camila, quero que você pense bem. Converse com seu pai, com pessoas que confia. Investigue minha vida, meus negócios. Veja se acredita que essa mudança é real. E se eu decidir que não é? Aí eu faço a fundação sozinho e torço para que funcione, mas preferia muito fazer com sua ajuda. Camila ficou em silêncio por um longo tempo. Preciso pensar. Claro, quanto tempo precisar? Pode ser semanas, meses. Não tem problema, uma mudança real não acontece da noite para o dia, e eu tenho o resto da vida para provar que sou diferente. Camila se levantou. Obrigada pela proposta, senhor Eduardo. Vou pensar com carinho. Obrigado por me dar essa chance. Obrigado por tudo. Depois que eles saíram, Eduardo ficou sozinho novamente, mas pela primeira vez em semanas não se sentiu vazio. Tinha oferecido uma chance de redenção para si mesmo. Agora só restava esperar para ver se ela seria aceita. 2 semanas depois de sair do hospital, Eduardo apareceu no Sabor em Garoma às 6 da manhã. Vestia uma camiseta simples e jeans, sem o terno caro de sempre. Renato chamou pela porta dos fundos. Posso falar com você? Renato apareceu, surpreso de ver Eduardo ali tão cedo. O que posso fazer por você? Quero trabalhar aqui. Como assim? Quero trabalhar no café. De graça. Como voluntário. Para aprender como é estar do outro lado. Renato cruzou os braços, desconfiado. Eduardo, isso não é necessário. Você não precisa. Preciso, sim. Passei a vida inteira mandando nas pessoas, humilhando quem trabalhava para mim. Agora quero entender como é ser o trabalhador. E você acha que consegue? Lavar banheiro, carregar estoque, lavar louça? Só tem um jeito de descobrir. Renato pensou por alguns minutos. Está bem, mas tem regras. Você faz o que eu mandar sem questionar. Você chega no horário e se causar qualquer problema, está fora. Combinado. Eduardo começou limpando os banheiros. Nunca tinha feito isso na vida. Ficou enjoado com o cheiro, suas mãos não estavam acostumadas com os produtos de limpeza, suas costas doíam de ficar curvado. Meu Deus, murmurou, esfregando o vaso sanitário. Como as pessoas fazem isso todo dia? Depois foi para a cozinha lavar pratos.
A água quente queimava suas mãos. O detergente ressecava sua pele. Ele, que sempre teve empregados para tudo, agora entendia por que eles chegavam em casa cansados. Eduardo. Marta se aproximou dele no segundo dia. Você não precisa fazer isso. Preciso sim, Marta. Preciso entender. Entender o quê? Como vocês conseguem trabalhar com dignidade mesmo sendo tratados mal? Como vocês conseguem sorrir para clientes ruins? Como vocês aguentam patrões como eu? Marta ficou em silêncio, observando Eduardo esfregar uma panela com dificuldade. Sabe por que aguentamos? Disse ela finalmente. Porque precisamos do trabalho, porque temos família para sustentar e porque acreditamos que trabalho honesto, não importa qual seja, tem valor. Eduardo parou de esfregar e olhou para ela. Eu nunca entendi isso antes. Na segunda semana, Eduardo começou a carregar estoque. Sacos de café de 20 quilos, caixas de açúcar, galões de leite. Suas costas doíam tanto que ele mal conseguia se levantar da cama. Como vocês carregam isso todo dia? Perguntou para Lucas, um funcionário jovem. A gente se acostuma, mas no começo dói mesmo. E por que vocês não reclamam? Lucas riu. Reclamar para quem? Para o patrão? A gente é substituível, Eduardo. Se reclamar muito, perde o emprego. No final do terceiro semana, Camila se aproximou de Eduardo quando ele estava varrendo o chão. Como está sendo? Difícil, muito difícil. Meu corpo não está acostumado com esse tipo de trabalho. E o que você está aprendendo? Eduardo parou de varrer e se apoiou na vassoura. Estou aprendendo que trabalhador não é preguiçoso. Estou aprendendo que salário baixo não é porque a pessoa vale pouco. Estou aprendendo que todo trabalho honesto merece respeito. E isso muda alguma coisa? Muda tudo, Camila. Tudo. Eu olho para o Marta agora e vejo uma mulher forte que sustenta a família. Olho para o Lucas e vejo um jovem esforçado que estuda à noite. Antes, eu só via funcionários. Pessoas não são funcionários. São pessoas que trabalham. É diferente. E eu levei 50 anos para entender isso. Camila observou Eduardo por alguns segundos. Continue trabalhando. Ainda estou decidindo sobre a fundação. Eduardo voltou a varrer, mas agora com um pequeno sorriso no rosto. 4 meses depois, Camila encontrou Eduardo no café organizando as cadeiras depois do fechamento. Suas mãos estavam calejadas, havia perdido peso e sua postura era diferente. Menos arrogante, mais humilde. Eduardo, podemos conversar? Ele parou o que estava fazendo imediatamente. Claro. Sobre a fundação? Sim, eu aceito ser a presidente. Eduardo sentiu o coração acelerar. Mesmo? Mas tenho condições. Quais? Você não vai ser apenas o financiador. Vai trabalhar comigo, no campo, visitando empresas, conversando com trabalhadores. Vai usar sua experiência como agressor para identificar outros agressores. Aceito. E vai continuar trabalhando aqui no café, pelo menos às manhãs. Por quê? Porque aqui você aprendeu a ser gente e precisa continuar aprendendo. Eduardo assentiu com a cabeça. Quando começamos, na segunda-feira, já aluguei um escritório pequeno, nada luxuoso. 2 mesas, 2 computadores, um telefone. No primeiro dia da Fundação Nova Chance, Eduardo chegou às 8 da manhã no escritório simples no centro da cidade. Camila já estava lá, organizando papéis. Nosso primeiro caso, disse ela, entregando uma pasta para Eduardo. Maria Santos, empregada doméstica. A patroa não paga salário há 3 meses, a obriga a trabalhar domingos e feriados, não deixa ela comer a mesma comida da família. Eduardo leu o relato, sentindo um aperto no peito. Isso me lembra como eu tratava meus empregados domésticos. Por isso você está aqui, para reconhecer os padrões. Eles visitaram Maria em sua casa simples na periferia. Era uma mulher de 40 anos, mãe de 3 filhos, que chorou ao contar sua história. Ela me trata como se eu fosse um animal, disse Maria.
Não posso usar o banheiro social, não posso sentar no sofá, mesmo quando não tem ninguém em casa. Eduardo ouviu tudo em silêncio, reconhecendo atitudes que ele mesmo tinha tido. Maria, nós vamos ajudar você, vamos processar essa mulher e encontrar um emprego melhor para você. Nos meses seguintes, a fundação atendeu dezenas de casos. Eduardo descobriu que tinha talento para identificar patrões abusivos. Afinal, ele tinha sido um. Esse aqui vai humilhar a funcionária na frente dos outros, dizia ele, analisando uma denúncia. Aposto que faz isso para se sentir poderoso. Como sabe? Porque eu fazia a mesma coisa. A fundação cresceu. Conseguiram advogados voluntários, psicólogos, assistentes sociais. Em 6 meses, tinham ajudado mais de 100 pessoas. Eduardo, disse Camila numa tarde de sexta, você mudou muito. Ainda estou mudando. Todo dia aprendo algo novo sobre como ser uma pessoa decente. Não sente saudade da vida antiga? Do poder, do dinheiro? Eduardo pensou por alguns segundos. Sabe, eu tenho mais dinheiro na conta hoje do que quando começamos a fundação, porque agora não gasto fortunas tentando provar que sou melhor que todo mundo. E sobre o poder, ele sorriu. Ter o poder de ajudar alguém a recuperar a dignidade é muito melhor que ter o poder de humilhar. E os seus amigos antigos, os empresários ricos, descobri que não eram amigos. Eram apenas pessoas que se aproveitavam das minhas conexões. Quando parei de ser útil, sumiram. Isso não te incomoda? No começo incomodou, mas depois percebi que prefiro ter poucos amigos verdadeiros do que muitos interesseiros. Camila sorriu. Bem-vindo ao mundo real, Eduardo. Obrigado por me mostrar o caminho de volta. 2 anos depois, Eduardo acordou às 5 da manhã em seu apartamento simples de 2 quartos. Não havia empregados, mordomo ou motorista. Ele mesmo fez o café, tomou banho e pegou o ônibus para o trabalho. Na Sabor em Aroma, vestiu o avental e começou a preparar as mesas para o café da manhã. Marta chegou pouco depois, sorrindo ao vê-lo. Bom dia, Eduardo. Como foi o fim de semana? Tranquilo, Marta. Visitei 3 empresas com a Camila na sexta. Conseguimos resolver o caso daquele garçom que estava sendo assediado. Que bom, você parece feliz. Eduardo parou de limpar a mesa e pensou na observação. Sabe que é? Eu acho que sou feliz. Pela primeira vez na vida adulta, eu sou realmente feliz. Lucas chegou carregando caixas de suprimentos. Eduardo se apressou para ajudá-lo. Deixa comigo, garoto. Essas caixas estão pesadas. Obrigado, Eduardo. Como está a fundação? Crescendo. Semana passada ajudamos uma equipe de limpeza que estava sendo explorada. Não pagavam hora extra, não davam equipamento de proteção. A empresa teve que pagar indenização para todos. Paula, a nova garçonete, se aproximou com uma dúvida sobre o cardápio. Eduardo a ajudou pacientemente, sem pressa, sem irritação. Obrigada, Eduardo. Você sempre tem tempo para nos ajudar. Quando Camila chegou às 10, Eduardo já tinha terminado seu turno no café. Pronto para mais um dia salvando trabalhadores? Brincou ela. Sempre. Qual é nossa agenda hoje? Temos 3 casos novos. Uma babá que está sendo ameaçada, um segurança que não recebe há 2 meses e uma denúncia anônima sobre uma fábrica que obriga funcionários a trabalharem doentes. A fábrica primeiro. Condições insalubres no trabalho são perigosas. No carro, a caminho da fábrica, Camila olhou para Eduardo. Sabe, às vezes ainda me surpreendo com sua transformação. Por quê? Você era uma das pessoas mais egoístas que eu conhecia. Agora, dedica a vida a ajudar os outros. Eu não era egoísta, Camila. Eu era vazio. Pensava que humilhando outros, eu me tornaria maior. Na verdade, só me tornava menor. E quando percebeu isso? No hospital. Quando você me salvou. Ali, eu entendi que grandeza real não é fazer os outros se sentirem pequenos. É ajudá-los a se sentirem importantes.
Chegaram na fábrica e passaram 2 horas documentando as irregularidades. Funcionários trabalhando com gripe, sem máscara, manipulando alimentos. Eduardo ficou indignado. Como um patrão pode ser tão irresponsável com a saúde dos empregados? Como você era antes, respondeu Camila sem maldade. Verdade. E por isso sei exatamente como lidar com esse tipo de gente. No final do dia, voltaram para o escritório da fundação. Na parede havia uma placa com os números da organização. 347 trabalhadores ajudados, 89 empresas processadas, 156 indenizações conseguidas. Desses números me orgulham mais que qualquer prédio que eu construí, disse Eduardo, olhando para a placa. Por quê? Porque cada número representa uma vida que mudamos para melhor. Cada número é uma pessoa que recuperou a dignidade. Camila sorriu. Você aprendeu bem a lição. Ainda estou aprendendo. Todo dia descubro algo novo sobre como tratar as pessoas com respeito. Quando saíram do escritório, Eduardo se despediu de Camila e caminhou até o ponto de ônibus. Um empresário conhecido passou de carro e buzinou, zombando. Ei, Eduardo, cadê sua Mercedes? Eduardo acenou de volta, sorrindo. Não preciso mais dela. No ônibus, sentado entre trabalhadores cansados voltando para casa, Eduardo sorriu. Pela primeira vez em décadas, dormiu em paz, grato pela segunda chance que a vida lhe tinha dado. Acabamos de acompanhar a incrível jornada de Eduardo Vasconcelos, um homem que descobriu que a verdadeira riqueza não está no poder de humilhar, mas na capacidade de elevar os outros. Esta história nos mostra que nunca é tarde para mudar, que a redenção é possível quando reconhecemos nossos erros e decidimos agir diferente. Se esta transformação tocou seu coração, se você acredita que todos merecem uma segunda chance, deixe seu like neste vídeo e compartilhe esta mensagem de esperança com pessoas que precisam ouvir que mudança é possível. Qual foi o momento da história que mais te emocionou? Foi quando Camila salvou a vida de Eduardo, quando ele começou a trabalhar no café, ou talvez quando criaram a Fundação Nova Chance juntos? Conte nos comentários sua parte favorita e se você gostou desta história de transformação e redenção. Se inscreva no canal para mais conteúdos que tocam o coração e inspiram mudanças positivas. E me diz uma coisa, de que país você está assistindo a este vídeo? Adoraria saber onde estão nossos espectadores ao redor do mundo.